acompanhar, em tempo real, a quantidade de merenda servida. Nós sabemos que a nossa merenda ela é de qualidade, mas para o pai que está em casa, ele tem aquela dificuldade. Será que o meu filho fez uso da refeição? Então vai ser feito um registro facial. Assim que a criança retirar o prato da refeição, o pai vai saber se ela fez uso 1, 2 vezes, se ela comeu só a fruta, para garantir esse controle, maior acompanhamento. A escola foi escolhida para o teste por ser referência em inovação. A expectativa da prefeitura é ampliar o projeto para outras unidades da rede. É uma visão que nós temos de preocupação, do micro para o macro. Sempre temos essa responsabilidade de todo o trabalho implantado ter pilotos espalhados pela rede para entender todas as demandas e diferenças também regionais. A ideia é que todas as escolas tenham sempre soluções inovadoras, partindo também do trabalho e das demandas vindas das próprias escolas. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Você fica agora na companhia dele, Laércio André. Tudo certo, Laércio? Tudo bem, Alessandra. Boa tarde. Tá cansado ou não? Não, cansado não. Não pulou carnaval? Não, também não. Bloquinho de quem ficou em casa e bloquinho de quem está trabalhando na segunda-feira. Exato, somos nós. É isso aí, firme e forte. Boa tarde, bom carnaval. Sei que você vai trabalhar mais um pouquinho, Vamos trabalhar mais um pouquinho e amanhã a gente se vê. Até amanhã, combinado. Beijo. Valeu, ótima semana. E a você de casa, excelente tarde, ótima segunda-feira. Segunda-feira de carnaval, a gente está ao vivo aqui com Boa Tarde Paraná, as informações, o bate-papo que aconteceu durante as últimas horas. Final de semana no setor policial de todo o nosso estado a partir de agora. Vamos até 2h20. Eu, Laércio André, nossas equipes, nossos parceiros juntos com você também aqui na tela da Band, tá certo? Hora de saber quais são os destaques de hoje. Roda aí. Homem morre em confronto com a guarda municipal. Momentos antes, ele teria ameaçado a ex-namorada com uma arma de fogo. Moradores ouvem discussão e encontram rapaz executado com tiro na cabeça. Em outro caso semelhante, um trabalhador implorou por socorro, mas foi encontrado morto com 5 facadas dentro de um pensionato. Câmera flagra motorista atropelando cadelinha no meio da rua e fugindo do local. O animal acabou tendo a perna quebrada e precisou passar por uma cirurgia. E ainda, voltamos a falar do caso de um homem que esfaqueou uma mulher grávida e fugiu sequestrando uma criança. A menina, de 8 anos, infelizmente foi encontrada sem vida. Isto e muito mais, a partir de agora, no Boa Tarde Paraná. Segunda-feira de carnaval e a gente vai junto por aqui com muita informação, com a sua participação, com a sua interação também através das redes sociais aqui na tela da Band. O Amarildo Santos está no Vitória Régia, a Rosemary Gulim já confirmando a audiência, a Cláudia Andréa também, Maria Ribas. Bora comigo, hein? Tamo junto até as 2h20 com muita informação, a sua participação lá no Val Santos Oficial. Val Santos Oficial para você participar, interagir e junto comigo tem muita informação aí na sua casa, tá certo? Detalhe bem importante que também lá no Instagram Val Santos TV você participa comigo, você interage através do Instagram do Val, porque toda semana tem vale presente por conta da Telesom. Não sei se o Val já publicou ou não publicou, mas sexta-feira tem vale presente da Telesom aqui na programação da Band. Então fica, tá aqui já, tá aqui, hoje aqui é o passado. Dá um F5 aí, atualiza esse negócio pra gente. É o antigo? É o antigo, acho que é o antigo. Não, o Val já publicou aqui, cara. Já tá aqui, ó. É, sexta-feira. Sexta-feira. Não, esse aqui é sexta-feira 13. É o antigo. Sexta-feira tem vale presente da Telesom. Você é convidado a ficar de olho lá na rede social do Val Santos. Assim que ele publicar, já participa, interage. Regras simples, fáceis para você junto com a gente também. Quem sabe ser o contemplado desse vale bacana demais. Telesom na Marechal com a Marechal, bem no coração de Curitiba, com as melhores opções em pilhas, aparelhos, óculos de sol, óculos de grau e muito mais na Telesom. A gente bate o papo ainda através do Laércio André TV, hein? Laércio André TV, pra gente bater papo e interagir lá na rede social. Laércio André TV, daqui a pouquinho eu tô mandando um abraço pra todo mundo aqui na programação da Band, tá combinado?
Eu começo o programa trazendo informações de um motorista que acabou se assustando com um trem e capotou o veículo aqui em Curitiba. 2 pessoas ficaram feridas. Na tela. Motoristas e pedestres que passavam pelo bairro Alto da 15 na manhã desta segunda-feira se assustaram com a cena. O carro parou com as 4 rodas para cima. De acordo com o que foi apurado no local, o motorista seguia pela rua 15 de novembro e, ao se aproximar do cruzamento com a rua Camões, percebeu o sinal amarelo e, ao mesmo tempo, a passagem do trem. Assustado, ele teria acessado rapidamente a rua Flávio da Alegrave, mas não conseguiu completar a curva. O veículo acabou batendo no meio-fio, tombou e capotou por 2 vezes, parando sobre a calçada e embaixo de uma árvore. Imediatamente, as equipes de socorro foram acionadas até o local e prestaram atendimento aos ocupantes, um condutor de 40 anos e um passageiro de 23. Apesar do susto, nenhuma das vítimas apresentava ferimentos graves. O passageiro relatou dor no joelho e dor de cabeça e, por esse motivo, foi encaminhado ao hospital. Motoristas que passavam na região encontraram um trânsito um pouco mais pesado devido ao atendimento aos ocupantes do carro e também à retirada do veículo do local. Teve motorista que perde o controle e atropela 3 pessoas. Esse caso foi registrado durante a noite de ontem em Cornélio Procópio. A gente fala da região norte do estado aqui do Paraná. Dá uma olhada na correria. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada, estavam bem na frente de uma lanchonete quando foram atingidas. As câmeras de segurança mostram o carro passando em alta velocidade e batendo em outros veículos. O carro já vem em alta velocidade, sobe na calçada, acaba sem controle, atingindo outros carros também ali. Além de atropelar 3 pessoas, o motorista bateu em 2 placas de trânsito, uma moto estacionada e foi parar só ao colidir contra uma caminhonete que passava lá na rua da frente. As vítimas, todas as pessoas envolvidas ali foram encaminhadas ao hospital. Uma delas, inclusive, chegou a desmaiar com o impacto e, segundo a polícia, o motorista estava com sinais de embriaguez. Foi confirmado a situação da embriaguez com o teste do bafômetro feito pela Polícia Militar lá no local. Dentro do veículo, os policiais ainda encontraram ali substância que parecia ser maconha, provavelmente maconha. O homem foi preso, foi levado para a delegacia. 3 pessoas que foram atropeladas na calçada, mas ficar totalmente ali sem controle, já vem, acaba se perdendo, sobe na calçada, atinge outros veículos, motos, enfim, placas de sinalização, além dessas 3 pessoas que foram encaminhadas ao hospital. Graças a Deus, em um primeiro momento, ninguém corre risco de morte. Interior do estado, situação aí de embriaguez que terminou com o carro desse jeito aí, 3 pessoas levadas ao hospital. Deixa eu ir para a redação, porque depois de mês e meio de férias, mais ou menos, o maluco voltou a trabalhar na segunda-feira de carnaval. Maurício Mendes, tudo bem? Boa tarde. Certo, Laércio. E aí, como que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Você tá bem? Tô bem. Ó, tá até de relógio novo. Ele chegou, deixa eu mostrar meu relógio novo. Pô, pior que foi completamente sem querer, mas agora vai ficar, né? É novo o relógio ou não? É novo. Presente, você trouxe o quê pro Laércio? Presente, esse relógio vai pra você, eu só peguei emprestado pra usar agora. Ah, então tá bom. Entendi, mais ou menos isso. Tudo certo? Foi bem? Descansado, animado, empolgado? Muito descansado, deu pra descansar bastante. Quero saber da parte empolgada, entendeu? Nesses 20 dias, eu ainda queria pegar um pouco do carnaval, né? Brincadeira. Mas deu pra descansar bastante. Deu pra descansar, né? Bacana. Maurício passeando, curtindo a família. Que bom, isso é bom demais. Bom saber que você tá de volta também. Sempre fazendo falta por aqui, mas pra trazer informação. O vô não deixou de participar um dia aqui do programa, tá? Mandava mensagem todo dia. Não deixou de participar e hoje já tinha mandado mensagem hoje de manhã falando assim, se você for entrar ao vivo hoje, já se prepara que o Laércio vai zoar você pelo tempo que você ficou fora. Não tô zoando, cara, não tô zoando, entendeu? A única coisa é que você saiu de férias e teve mais gente que desapareceu no mesmo período e voltou também hoje. Fiquei meio encucado com isso, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos trazer informação, Maurício? E é mais uma câmera de segurança, né? Que flagrou ali o atropelamento de uma cachorrinha, uma cadelinha. E aí o mais impressionante, que se repete novamente, é que o carro deu no pé.
Laércio, é mais um caso, infelizmente, de atropelamento de animais, né, que a gente traz aqui no programa. E é sempre bom frisar, né, Laércio? A gente nunca sabe até que ponto esse motorista viu de fato o atropelamento, percebeu de fato o atropelamento dessa cadelinha, ou se num momento de desatenção, às vezes celular no volante, fez com que esse homem ou essa mulher, né, nem percebesse o atropelamento e fugisse do local. Mas esse caso registrado no Bairro Alto, aqui em Curitiba, a gente vê na câmera de segurança essa cadelinha deitada no meio do asfalto no momento em que ela é atingida. O caso aconteceu ali na rua Rio Tietê, entre as ruas Arthur Ramos e Germano Becker, para quem conhece a região ali do Bairro Alto. Foi na tarde deste sábado em que essa cadelinha, então, que estava deitada, acabou sendo atingida, principalmente ali na perna, né? Ela acabou tendo a perna quebrada, precisou passar por cirurgia, mas felizmente essa cachorrinha não veio a óbito, Laércio. Então, as câmeras de segurança registrando o momento desse atropelamento, só que o problema é que essas imagens, elas acabaram não mostrando a placa do veículo. Então, agora os moradores estão tendo que se mobilizar ali, né, para tentar de alguma forma ajudar a polícia a localizar esse responsável, localizar esse automóvel e daí esclarecer, então, se o motorista percebeu o que havia acontecido e fugiu por medo ou se acabou não percebendo, né, a situação e apenas seguiu viagem. Então esse animal ele foi recolhido. O que chamou a atenção é que a informação que a gente recebeu é que esse animal ele foi recolhido para atendimento apenas no domingo. Então é possível, né, existe a possibilidade de que essa cadela tenha ficado ferida até o outro dia. Então a gente não consegue medir, né, o sofrimento desse animal durante todo esse tempo esperando o atendimento, mas como eu falei, volto a frisar, felizmente essa cadelinha não veio a óbito, fraturou a perna, já passou por cirurgia e, de acordo com as informações, passa bem. Então agora a polícia pede ajuda para a população e quem tiver informações sobre esse veículo, quem conseguir identificar de alguma forma através, né, dessa câmera de segurança, pode entrar em contato com a Polícia Civil através do telefone 197, Laércio. 197, a denúncia, o motorista atropela o animal bem no meio da rua ali, ó. Mas tá deitado no meio da rua, não sei se vai conseguir justificar que não viu, né? E aí simplesmente vai embora. Não tava tão devagar não, né? Parece passar muito rápido, ó. Velocidade desse veículo também. Polícia Civil investigando esse caso aí das últimas horas também. Mais um, né? Tanto maus tratos contra animais, né? Inacreditável. Situação que a gente mostra todo dia aqui no Boa Tarde Paraná também. E olha, um homem foi esfaqueado dentro de um bar. A mulher que teria cometido esse crime, ela disse que agiu em legítima defesa. Os detalhes você acompanha na reportagem do Silvano Brito. O homem foi atingido por um golpe de faca no tórax. A vítima foi amparada por moradores que acionaram o socorro. Região de tórax, parte de trás aí, posterior de tórax, a princípio pequeno, mais ou menos uns 2 a 3 centímetros, mais incisiva e superficial. Além do CIAT, a equipe médica do SAMU prestou apoio e constatou que a vítima não corria risco de morte. O homem ferido foi encaminhado para atendimento hospitalar. A vítima está consciente, orientada, sinais todos normais. A princípio é um ferimento bem superficial, proveniente aí de arma branca, segundo ele. Foi acionado o médico aí por conta do ferimento na hora do despacho aí da viatura para cá. A Polícia Militar também está no local, levantando mais informações do fato que teria acontecido. Mas, a princípio, aí, a vítima está estável, vai ser encaminhada agora para o hospital. Nossa equipe conversou com exclusividade com a mulher apontada como autora da facada. Ela disse que reagiu para se defender, depois que a vítima e outro homem teriam avançado contra ela. Mas não explicou qual a relação dela com os dois, nem onde pegou a faca. Faquei porque foi legítima defesa, né? Foi 2 pra cima de mim, né? E eu acabou não me defendendo, né? Fiz essa cagada. Mas é legítima defesa, né? Infelizmente é legítima defesa. Você já tava com a faca já? Ou como é que... Não, eu peguei a faca, eu encontrei ela. Tava perdido, encontrei e peguei. Você já conhecia ele? Tem algum envolvimento com ele? Não, não tem nenhum envolvimento. A minha foi a legítima defesa, mais um saiu, o outro ficou. Foi onde que, né? Mas essa legítima defesa, o que ele veio fazer pra cima de você? Foi querer tentar me agredir. E eu com a perna machucada, como? A ocorrência foi registrada como lesão corporal. A mulher foi ouvida e liberada.
O caso segue sob investigação. Pensou não, só tá com a faca o nome lá, situação lá de Londrina. E 2 homens morreram em confronto ao reagirem uma abordagem. Eles eram suspeitos de transportar droga, faziam a distribuição de drogas em várias cidades aqui do Paraná. A abordagem aconteceu por volta das 8h15 da noite na rua José Gomede, no bairro Casaroto, em Cambé. As equipes do choque chegaram ao local após receberem informações sobre um carro branco usado para transportar drogas pela região. Diante dessas informações ali, a companhia de choque intensificou o patrulhamento aqui na região e logrou êxito ali em identificar um veículo de acordo com as características enunciadas, né, esse Audi branco. Na tentativa de abordagem ali, os indivíduos não acataram as ordens emanadas pela equipe, acabaram reagindo ali à abordagem. 2 homens que estavam dentro do veículo foram baleados e morreram no local. Após a identificação, os policiais constataram que um deles já tinha passagens pela polícia. Esse indivíduo que foi identificado, o condutor do veículo ali, ele possuía uma extensa ficha criminal, contando inclusive com porte de arma e homicídio em sua ficha. Dentro do carro blindado, a polícia encontrou 2 pistolas, além de porções de maconha e cocaína. A polícia científica esteve no local para realizar a perícia. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Londrina. Teve mais confronto. Teve um homem que morreu ao enfrentar a guarda municipal. Momentos antes, ele teria ameaçado a ex-namorada, a ex-namorada com uma arma de fogo. Na tela, vai lá. O confronto aconteceu na noite deste domingo, no município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Antes da troca de tiros, o homem teria ameaçado a ex-namorada com uma arma de fogo. De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal, a ocorrência começou depois que a ex-companheira do suspeito acionou a equipe, relatando que havia sido ameaçada. Com as informações do carro do suspeito, os agentes iniciaram um patrulhamento e localizaram o automóvel perto da rodovia do Xisto. Ainda conforme repassado pela corporação, o rapaz sacou uma arma de fogo durante a abordagem, fazendo com que as equipes reagissem e o homem morresse ainda mesmo no local. Equipes do CIAT chegaram a ser acionadas até o endereço, mas nada pôde ser feito pelo rapaz. Nenhum agente ficou ferido no confronto e a identidade do homem de 26 anos ainda não foi oficialmente confirmada. A ex-companheira dele agora deve ser ouvida para esclarecer o motivo por trás das ameaças. Mais um, né? Mais um caso. E daqui a pouquinho, eu quero trazer para você aqui no Boa Tarde Paraná um caso que ele revolta, deixa a gente indignado, faz não entender como o ser humano chega a esse nível. Um homem morreu em confronto também. A gente vai trazer essa história já. Só que ele esfaqueou a ex antes, sequestrou uma menina de 9 anos e morreu em confronto com a polícia. Detalhe, a menina estava desaparecida e foi encontrada morta também. Então já eu vou entrar nessa história aqui na tela da Band para você que acompanha o Boa Tarde Paraná. Meu amigo Tony. Grande Larson. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Carnavalzão, né? E lá na New Life é o bloquinho do povo que tá trabalhando, hein? Tá trabalhando muito. Esse ano não deu pra... A gente tinha tanto trabalho pra finalizar, entregar pros nossos pacientes. Falei, não, esse ano vamos trabalhar direto. Então hoje, tava ali agora na clínica de manhã, cirurgia rolando também. Doutora Marina, um grande abraço. Doutora Marina tá fechando quase 10 anos com a gente já na New Life. Legal. Doutor Diego também tá lá fazendo as próteses. O Diego já passou dos 10 ali com a gente também, então o time já tá de longa data lá comigo. Todo mundo trabalhando para entregar o melhor sorriso em 2026. Para você, talvez que não pegou o telefone ainda, não entrou em contato no 3248-2000, se ligar, mandar mensagem agora, conversa com o pessoal. Agora, já conversa, já agenda e assim, Lécio, em qualquer uma das 3 clínicas, seja no Portão, no Capão Raso, no Bigorrilho, as 3 clínicas estão abertas, as 3 com raio-x, com scanner, para fazer aquela avaliação de verdade mesmo para os nossos pacientes. O Leva e Trás está funcionando também? Ou tá funcionando também. Hoje? Tá funcionando também. Para quem assiste o Boa Tarde Paraná, para quem tá ligado no Brasil Urgente, tá na Band, fala... Eu vi na Band, ou com o Val ou com o Laércio, o pessoal busca você em casa no horário agendado, leva para clínica,
Como é que é o nome do motora lá? É o Robson. Depois vou mostrar uma foto do Robson aí. Gente boa demais. Ele já vem conversando com o paciente já. Os pacientes que chegam na clínica já falam assim, o motorista é muito gente boa. O Robson muito busca você em casa e leva a uma das 3 unidades aqui. Fica mais cômoda para você ser atendido. Então agenda agora, 3248-2000. Perfeito. Bora trazer um caso interessante? Um casinho que a gente finalizou agora final de semana passado. Final de semana passado. Esse caso aqui? Caso que o paciente chegou, Laércio, ele usava aquela prótesezinha, aquela pererequinha, né, que era removível, né, e aí com esses dentes aqui... Que é a tal da ponte móvel, é isso? A ponte móvel, perfeito. Ponte móvel é aquela que tem um ganchinho de metal, que vai desgastando o dente do lado. Então aqui ele tinha a falta de 2 dentes e aqui a falta de um dente lateral aqui. Então o incisivo lateral, aqui o incisivo central e aqui o incisivo lateral do lado direito do paciente. Instalamos os implantes, conseguimos manter muito bem essa gengiva do paciente. Olha que bonito aqui, assim, a gente, né, o dentista adora isso, né, manter a gengiva para ter uma estética mais bonita depois. E aí o caso já finalizado com os 2 implantes aqui do lado direito e com o implante do lado esquerdo, aquilo que eu disse da gengiva. Parece, né? Não, fica 100% parece mesmo. Que é dente dele, porque não dá pra ver nada 100%. Aqui, não. O mais legal, por exemplo, esse dente aqui é natural dele, não foi mexido absolutamente nada, não tem nem faceta ali, não tem nada. Chegamos numa coloração bem branca, né, o dente com clareamento, tudo, e aí a gente faz a prótese exatamente na mesma cor, no mesmo tom, e você pega esse dente aqui, é exatamente igual ao central. Se bater o olho só nessa foto, você não vai saber falar o que é implante e o que não é. Exatamente. Tem a foto do sorriso, que daí é impossível mesmo de você saber. Olha que legal. Né? Então a foto sorriso aqui dele antes, né? Aí já com os implantes instalados, mas ainda sem as próteses, né? As coroas, né? Sobre implante, que a gente faz tudo em porcelana pura, Laércio, chamado de zircônia. É o melhor material hoje em dia que a gente tem para trabalhar, então não tem mais metal por dentro nem nada. E aí você tem o dente natural exatamente, né? Então esse dente, esses 2 aqui que foram colocados igualzinho aos naturais do paciente. É muita diferença no dia a dia. Total. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai marcar um encontro. Você vai namorar, você vai almoçar, jantar. Você chega assim. Sim. Não dá, né? Não tem como. E tem uma outra coisa também, né, Alessio? A questão da prótesezinha removível, ela dificulta muito para o paciente a questão de confiança, né, de autoestima mesmo. O paciente sempre fica sorrindo com a mão, porque aquele grampinho aparece, solta, o paciente tem medo de mastigar alguma coisa, morder, assim, puxar alguma coisa, impossível. Então, são muitas coisinhas que vão travando a pessoa, né, e deixando ela mais tímida. E aqui, né, com os implantes, voltar a ter o dente natural ali, fixo. Vida normal. Força, mastigação, aquela coisa toda. Tudo. Uma porcelana ali, Laércio, só na clínica, na New Life, a gente dá 5 anos de garantia. A maioria dos dentistas das clínicas dão 3 meses de garantia na porcelana, porque a lei do consumidor diz que tem que dar isso. Mas a gente dá 5 anos de garantia. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente realmente sabe do trabalho que a gente faz, do resultado do material, que não é para ter problema. A gente tem pacientes aí, Laércio, de 15 anos atrás que estão com as porcelanas na boca 100% igualzinho no dia que a gente instalou. É fantástico. Material maravilhoso. Tem história, tem credibilidade. Você pega o telefone e liga agora, 3248-2000. A gente mostrou o caso ali. Perfeito. Teoricamente que é mais ou menos isso, né? Exatamente. Faltou aqui, um dente, colocou o implante, Laércio, então, né, instalou o implante ali, o implante ele calcifica ao redor do osso, depois a gente vem com esse componente aqui que chama-se pilar, né, e depois vem com a coroa em cima e cimenta a coroa ali, parafusa a coroa e você tem um dentinho lá natural, ó. Então, a mesma situação, você já não sabe aqui qual o dente que é implante, qual o dente que é natural, nem nada, tá? Então, essa é a situação ali desse paciente. Que foi faltando 3 dentes, 3 implantes, resolveu. Perfeito. Mas tem muita gente, doutor, que vive com isso aqui, ó, na boca, ó. Exato. Uma dentadura. Perfeito. Que dói, que machuca, que incomoda, que tira e deixa no copinho d'água de noite para dormir, tem medo de engasgar. Tem medo de engasgar, tem paciente que relata que, né, que no sono ela solta da boca.
fora durante o dia todo, né? Então, aí o que a gente faz? Esse é o nosso carro-chefe, né, principal lá, Laércio, para pacientes que utilizam essa dentadura aqui, ó, que tem todo o céu da boca. Isso daqui esteticamente também não fica bonito, né? Então, quando o paciente dá um sorriso maior, uma gargalhada, né, você tem aqui esse laranjão da prótese, aqui o céu da boca sempre machucando, o paciente não sente o gosto dos alimentos, e aí você troca por uma prótese protocolo, que só tem a linha dos dentes, ela é parafusada aqui, ó, pela parte de trás. Aqui a gente tem a linha dos dentes, né, com a gengiva. Olha a diferença de gengiva que a gente tem de uma dentadura para uma protocolo. E isso, né, aqui fica pegando lá em cima. Fica pegando bem no freio aqui em cima, nessa região ali, Lars, que machuca bastante o paciente, né? E aí, lógico, a prótese superior, ela ainda fica um pouco melhor, né? Ela ainda para um pouco, mas tem essa questão de não sentir o gosto dos alimentos, etc., de entrar um resíduo de alimento ali, machucar, cortar a gengiva. Mas agora, a inferior, aí, Lars, eu vou te falar, chama de bailarina, né? Totalmente, ela fica sambando na boca mesmo, fica, né, nessa região aqui, ó. Então a gente tem aqui a dentadura, tem a língua, ó, onde está meu dedo aqui, a língua está empurrando a prótese para frente, né? Esse rebordo aqui, ó, com o passar do tempo, o paciente fica sem nada de osso ali para colocar, para a prótese parar. Então é uma dificuldade grande. E aí a gente troca ela colocando 4 a 5 implantes na parte inferior. Colocou, Laércio, muitas vezes a gente faz lá o planejamento reverso do caso. Hoje em dia a gente está terminando a prótese, depois que o paciente faz a cirurgia, muitas vezes em 3, 4 dias está com a prótesezinha instalada, parafusada, fixa na boca, podendo se alimentar à vontade, à vontade, à vontade. Quem usa dentadura passa vergonha até quando vai fazer um exame. Mostra aqui, Jota. Porque chega para fazer exame, daí o médico ou quem vai fazer o exame fala, viu, tem que tirar a dentadura. Perfeito. E daí a pessoa fica literalmente assim. Exato. Desse jeito. É ou não é, doutor? Não, e fica com a boca super murcha, né? Ela entra, o lábio entra para dentro da boca, envelhece demais a pessoa, né? Uma coisa que a gente sente uma diferença muito grande quando faz a prótese protocolo, o paciente volta a sorrir e ganha ali 15, 20 anos de vida, porque faz muita diferença mesmo. Dona Delci, minha mãe, tá assim, ó, de prótese fixa e você tá esperando o quê? Por isso que eu indico, por isso que eu falo, 3248-2000, mas a gente fala de prótese, de implante, fala do protocolo sobre os implantes, mas tem também o aparelho. Tem, tratamento ortodôntico. Vai lá. Hoje eu atendi uma pacientinha de 11, 12 anos que já tá com todos os dentes fixos ali, diz que assiste muito vocês. Que legal. Você e o Val à tarde. E aí tava lá com a avó dele, a avó desse. E aí, para colocar o aparelho convencional, que esse aparelhinho aqui que a gente, né, ainda instala muito, talvez o aparelho que a gente mais instala ainda, tá com uma super campanha nesse mês aí, que era só para janeiro, acabou se estendendo para fevereiro, a gente tá lá chamando de campanha de férias. Aparelho de porcelana ou aparelho autoligado, que é mais moderno. Esse de porcelana aqui, que é um aparelho mais estético para quem não quer mostrar que está com o aparelho, e os alinhadores também. Esses alinhadores que são bem modernos, né? É a última tecnologia que existe hoje em dia, que são esses alinhadores. A plaquinha, exatamente. A plaquinha ali funciona como um aparelho, né? E aí vai movimentando, você coloca uma, depois a outra e tal, e aí faz toda a movimentação dos dentes. Pega o telefone, entra em contato agora, 3248-2000, porque hoje, amanhã, quarta-feira, New Life está atendendo você nas 3 unidades com muito carinho, agendando avaliação de verdade também. É isso aí. Olha lá, olha. Tá no clima aqui, o povo tá empolgado. Vamos trabalhar. Quando ele sai do áudio, ele sai dançando, ele fica assim, ó, o tempo todo. Abraço. Boa, valeu. Obrigado. Valeu, tamo junto. Pega o telefone, entra em contato, 3248-2000, é New Life Odontologia, tá combinado? Eu quero entrar nesse caso agora, mas eu já estava acompanhando a situação já nos últimos dias, durante o final de semana. E é um negócio que chega um negócio ruim na gente mesmo, né? Imagina só. 3 dias de buscas e um desfecho devastador, hein? É isso mesmo. Uma situação bem delicada que revolta, que entristece a gente. Porque uma menininha de 8 anos que tinha sido sequestrada, depois do ataque contra a mãe, ela foi encontrada sem vida. O suspeito morreu em confronto. Ele surpreendeu policiais, o pessoal do Corpo de Bombeiros estava fazendo buscas com o auxílio dos cães farejadores e atacou todo mundo com uma faca. Houve confronto. A reportagem é do Rian Patrick e do Nelson Trentino, nossos parceiros do programa 90. Veja aí.
O que era para ser apenas mais um dia comum, terminou em um crime brutal, que mudou completamente a rotina de moradores de São Manuel do Paraná. A ficha criminal dele era meio extensa, né? Agressão, uma vez ele bateu num rapaz aí, machucou, e a ficha dele é bem extensa. Na última quinta-feira do dia 12, um homem de 25 anos, com várias passagens policiais e que teria rompido a tornozeleira eletrônica dias antes, atacou a ex-companheira, que estava grávida de 7 meses de outro relacionamento. De acordo com as informações, ela foi ferida com vários golpes de faca e perdeu muito sangue. Ele deu 6 facadas nela, não foi 4, igual estão dizendo, que a minha mãe foi na UTI ontem, conversou com os médicos, foi 6 facadas e tentou matar o próprio filho dele também. Ele deu uma facada, minha avó colocou o braço na frente, até rasgou o braço dela, tá com curativo na minha mãe e a gente tá na apreensão aqui, a gente fica com a mãos atadas, né? A polícia tá lutando aí, trabalhando intensivamente para capturar esse indivíduo, né? E a gente fica aí na preocupação, querendo saber o que está acontecendo para levar o relato para minha avó, para minha mãe, deixá-las mais tranquilas, né? O filho do casal, de apenas 3 anos, também foi alvo das agressões. A mulher foi socorrida em estado grave e levada para uma casa hospitalar em Cianorte. Após o ataque, o suspeito fugiu, levando a enteada, uma menina venezuelana de apenas 8 anos, e desapareceu. Crime realmente muito grave, desde quando ele aconteceu na quinta-feira, por volta da hora do almoço. Nós estamos diligenciando ininterruptamente, mantivemos equipes trabalhando na região de São Manuel do Paraná, desde a quinta tarde, à noite, madrugada, sexta-feira o dia todo também, com buscas tanto no perímetro urbano quanto na zona rural também desse município. E valendo-nos de inúmeras ferramentas que a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza, e nós utilizamos drones com termal, que dá para identificar o calor, né, de seres humanos em área de mata. Utilizamos a aeronave, que ontem não pôde vir à região devido às condições climáticas, mas hoje esteve presente e foi também empregada essa ferramenta. Estamos trabalhando de maneira bastante integrada com a Polícia Civil, através do Grupo Tigre, que está trabalhando desde o início nessa empreitada conosco. E agora estamos com o apoio do Corpo de Bombeiros, também com o emprego de alguns cães deles. Utilizamos cães da 5ª Companhia Independente, especializados no odor de pessoas, de busca de pessoas. Hoje estamos com os cães também do Corpo de Bombeiros de Cianorte, além do Comando de Operações Especiais, que chegou há poucos instantes aqui na região para dar apoio nessa questão de busca de mata também, que vieram de Curitiba. Policiais fizeram varreduras em estradas, matas e propriedades, tentando localizar o suspeito e a criança desaparecida. E o que mais nos preocupa, naturalmente, é o sumiço dessa criança, né? Que estaria na posse do investigado aí, do Daniel, né? Mesmo com toda a mobilização, os 2 primeiros dias terminaram sem que eles fossem encontrados. A gravidade do caso gerou medo e apreensão entre os moradores. A movimentação de viaturas e equipes de busca passou a fazer parte da rotina da cidade. O pai do suspeito fez um apelo público, pedindo para que o filho se entregasse, com receio de que a situação terminasse da pior forma possível. Na hora que ele estava aqui dentro de casa, eu achei que ele não ia sair mais. Não sei como é que pôde. Não deu para o senhor segurá-lo? Não deu, porque estava uma policial e mais 2, mais 3. Um ficou comigo aqui fora, só mandou ele levar. Só fui para dentro de casa para ir onde ele estava, né? Para mostrar. Aí acabou fugindo. Aí como não podia ficar, me tirou. Ficou o outro comigo lá, mais para lá. Sim. Daí eu pensei que, né? Eu achei que não ia ter problema aqui. Queria se entregar. Ia se entregar. Daí, e o outro que estava fora comigo falava: se entrega, Daniel, se entrega, Daniel. Daí, escutando o tumulto, quando eu escutei, saiu o disparo, né? Aí quando saiu o disparo, eu não sabia o que tinha acontecido, pensei que tinha matado, não sei por que motivo, né? Sim. Foi onde ele pulou essa dita janela aqui, ó, até agora.
Depois de 72 horas de procura intensa, a polícia pediu ajuda de moradores para reforçar as buscas em áreas de mata e beiras de rio. Nós estamos se reunindo, o pessoal todo chegando aí já, o pessoal da cidade vizinha também está ajudando a gente, estão chegando para fazer esse trabalho voluntário para ver se a gente encontra esse indivíduo e essa menina, né? Que Deus abençoe, que está em vida, né? O principal objetivo de vocês é encontrar essa menina. Ontem eu e ele tava reunindo a galera para 1h hoje para nós procurar essa moça, entendendo? Aí nós teve essa ideia, eu e ele, de reunir a galera, nossos parceiros que nós se dá aqui, e graças ao Perico, o vereador aqui, nós tá juntando a galera para nós procurar ela. O principal objetivo de vocês? É encontrar a moça. A moça, a menina, né? A moça. Aí a gente quer sair agora, fazer tipo um arrastão lá de baixo com o pessoal aí que é vivido na cidade, conhece bem os caminhos, pegar uma batida do começo ao fim, né? Dentro dessa mata aí, né? E não vai ter hora pra parar, não. Não vai ter hora pra parar. Nós só vai parar agora quando encontrar ela. Cerca de quantas pessoas estão participando desse trabalho voluntário? Hoje vai mais de umas 40 pessoas. Por enquanto, mas só que tem gente chegando aí mais parceiro nosso. É só o chuva, vocês não vão parar? Não vai parar, não. Nós vai só. Quando encontrar ela, aí nós para. Mas enquanto não encontrar ela, não vai parar, não. Durante a tarde, as equipes localizaram o suspeito. Segundo as informações repassadas, ele foi baleado depois de tentar atacar um policial com faca e acabou morrendo no local. Após um trabalho de rastreamento humano, que iniciou com o trabalho do Tigre, que deu um apontamento aonde ele podia ter ingressado na mata, o pessoal do Comando de Operações Especiais, especializado em adentramento em matas, fez o rastreamento até determinado ponto. E após esse ponto, onde foi o último sinal de pegada, foi acionado o trabalho de operações com cães da Polícia Militar de Cianorte, do Corpo de Bombeiros de Cianorte. E logo após, alguns metros de distância desse local, o rapaz o agressor, né, o Daniel, acabou investindo contra um dos policiais com uma faca, chegou até a atingir ele próximo da lanterna do seu colete, mas ele não foi ferido. E os policiais que estavam na segurança dessa operação acabaram neutralizando, efetuando alguns disparos, e o Daniel acabou vindo a óbito neste local. Mesmo após isso, as buscas continuaram, já que a prioridade ainda era encontrar a menina desaparecida. Talvez nós estejamos agora no momento mais crítico dessa operação, que é a busca pela menina que segue desaparecida. Então, os cães continuam sendo aplicados. Nós temos 2 binômios no local e um terceiro binômio encontra-se deslocando para a cena, porque a gente sabe que conforme o tempo vai passando ali, é normal, o cão vai se fadigando. Então, é preciso fazer um revezamento para que a gente continue a efetuar essa busca, na esperança, então, de que essa vítima possa ser encontrada, quem sabe, com vida ainda. No começo da noite deste último domingo, veio a confirmação mais triste. O corpo da criança foi encontrado por populares, a cerca de 600 metros de onde o suspeito morreu, próximo ao Rio São João. Pelas condições encontradas, a suspeita inicial é de que a morte tenha ocorrido ainda no primeiro dia, na quinta-feira do dia 12. E o corpo da menina de 8 anos que ele havia levado consigo na fuga, infelizmente foi encontrado sem vida, já num estado avançado de decomposição, o que faz presumir que ela morreu já há alguns dias, talvez no primeiro dia da ocorrência. E a região aqui é muito próxima de onde o veículo foi abandonado na sexta-feira e relativamente próxima também de onde houve o confronto em que tombou este agressor. Então, tudo indica que ele transitou por aqui nesses dias e nessa região de mata onde foram concentradas as buscas, especialmente desde sexta, sábado e até neste domingo. Agora foram acionados os órgãos competentes, vai ser deslocada a perícia até o local que vai apurar melhor as circunstâncias da morte e por aqui vão se encerrando as buscas por parte da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tendo em vista que o agressor foi neutralizado e que o corpo da criança, infelizmente, foi encontrado nesta condição. E as investigações prosseguirão a cargo da Polícia Civil para esclarecer melhor as circunstâncias de todo esse ocorrido. Um caso que terminou de forma trágica e deixou a comunidade de São Manuel do Paraná profundamente abalada. Que tristeza, né? Que situação aí do interior que
a criança encontrada morta, então, que era o desfecho que todo mundo não queria que acontecesse, queria encontrá-la com vida em algum ponto ali nessa região. O homem acusado de tudo isso enfrentou os policiais, partiu para cima dos bombeiros que estavam fazendo buscas e morreu nesse confronto. E a mulher, imagina só, segue internada, segundo a informação, grávida, o bebê passa bem. É uma última informação. São Manuel do Paraná. Infelizmente, ontem à noite, a notícia que ninguém queria, que era de encontrar a menina sem vida. Infelizmente, ela foi encontrada 8 aninhos, seria venezuelana, 8 aninhos, foi encontrada sem vida lá no interior do estado, São Manuel do Paraná. O desfecho, toda essa história que vinha lá de quinta a sexta-feira sendo acompanhado pela polícia. O Tigre foi para lá, especializado em sequestro. Em meio a tudo isso, infelizmente, esse desfecho triste. A gente continua torcendo pela recuperação, então, dessa mulher que foi esfaqueada e está internada ainda, segundo uma última informação que a gente tem. Todo dia a gente mostra, né? Todo dia. Agora há pouco mostramos a confusão marido e mulher, ela esfaqueou o cara, outro feminicídio, situação que a gente vem mostrando todo santo dia aqui na programação da Band também. Pesado hoje, hein? Segunda-feira de carnaval, a gente ao vivo aqui na tela da Band, vamos até as 2h20. Vamos dar uma respirada? Vamos dar aquela parada agora? Hora de dar uma respirada, é hora do quadro Minutos de Sabedoria. Quero ouvir o pastor Carlos Eduardo, pastor sênior da ADCMI, refletir um instante com o doutor Carlos Eduardo, pastor sênior lá da ADCMI, sobre o final de semana, sobre o carnaval, sobre o seu dia a dia. O ano de 2026 que ainda está só começando. Olá, pastor. Nosso assunto hoje é a política do ódio e o colapso da escuta. Que bom estar aqui contigo no teu programa, no nosso programa, na telinha da Band. Martin Luther King disse: o ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. O Brasil vive uma guerra fria de palavras. Não há bombas, mas há comentários que matam. Não há soldados, mas há milhões de dedos apontando nas redes, tribunais e família. Vivemos um tempo em que se discute para vencer, não para compreender. E quando o diálogo morre, a democracia adoece e morre também. A política virou um campo de batalha emocional. De um lado o grito da revolta, do outro o silêncio da razão. Mas o ódio não constrói pontes. O ódio somente queima as pontes. A palavra sagrada ensina: toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E talvez o maior desafio do nosso tempo seja reconstruir a escuta. Escutar não é concordar, é respeitar, só isso. É reconhecer no outro um ser humano e não um inimigo. A política do ódio é o fim da compaixão social. E sem compaixão não há projeto de país que sobreviva. Precisamos restaurar o sagrado da conversa. A mesa precisa voltar a ser lugar de comunhão, não de confronto. A igreja, o parlamento, a escola precisam voltar a ser espaços de diálogo. O Brasil só voltará a crescer quando parar de brigar para ter razão e começar a lutar para ter paz. Paz não é a ausência de conflito, é a presença de respeito. Eu sou o pastor Carlos Eduardo e acredito que pensar e fazer pensar é a maior demonstração do que é amar e servir. Deus abençoe a todos. Pastor Carlos Eduardo, pastor sênior da ADCMI, no quadro Minutos de Sabedoria, toda segunda, toda sexta-feira com a gente aqui na programação da Band. Você pode seguir o pastor através do Instagram, DRPR Carlos Eduardo. Tá aqui, ó, no cantinho da tela, DRPR Carlos Eduardo. Se pesquisar lá, pastor Carlos Eduardo, já vai encontrar. Ou tem ainda o QR Code aqui, ó, no canto da tela, para você também apontar a câmera e já ir direto lá para o Instagram, acompanhar o quadro Minutos de Sabedoria. Quer rever? Quer ver o da segunda-feira, da sexta passada, da segunda-feira passada? Acompanhar o trabalho da ADCMI, DRPR Carlos Eduardo. O pastor retorna na sexta-feira com a gente aqui no Boa Tarde Paraná. Deixa eu falar com o Maurício lá da redação, porque teve um homem que foi preso no litoral. Depois ele atrapalhou um resgate. A equipe estava tentando fazer o transporte de uma criança que tinha se afogado, estava tentando ali fazer esse transporte, mas o helicóptero ele não conseguia decolar porque tinha um maluco com um drone ali atrapalhando tudo, é isso?
Exatamente, Laércio. Esse homem que acabou detido justamente por atrapalhar nesse transporte desta criança. Pensa o desespero da equipe, Laércio. A criança de apenas 13 anos se afoga e, evidentemente, precisa ser levada ao hospital. E aí, os bombeiros, né? Todo ali o auxílio do resgate sendo efetuado para a vida dessa criança de apenas 13 anos. E quando vai decolar para levar a criança para o hospital, não consegue por causa de uma interferência desse drone. Então, esse homem acabou sendo preso por esse atentado contra a segurança do transporte aéreo. Então, o helicóptero Arcanjo 1 foi acionado para o transporte aeromédico neste domingo, lá no litoral do Paraná. Ocorrência registrada no balneário Coroados, lá no município de Guaratuba, Laércio. E aí, esse atendimento de emergência realizado a essa criança de apenas 13 anos de idade. Esse helicóptero, ele pousa ali na faixa de areia de Guaratuba após o isolamento da área pelas equipes, quando o drone, então, começa a sobrevoar o local em uma distância extremamente próxima da aeronave. Mesmo após os sinais e as orientações para o afastamento do drone, o equipamento ele retornou ao espaço bem no momento em que o helicóptero tinha iniciado os procedimentos de decolagem. E isso coloca, Laércio, completamente em risco a integridade desse helicóptero. Então isso impede o voo e, evidentemente, coloca em risco a segurança da operação desse resgate e logo a vida desse menino que havia se afogado na praia. Então, diante da situação, as equipes abordaram o operador desse drone, que informou não possuir autorização para o voo nem registro junto aos órgãos competentes. Então, esse homem ele foi detido pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo e o equipamento, esse drone, foi apreendido pela polícia. A Polícia Militar do Paraná, inclusive, alerta que o uso irregular de drones em áreas onde estão sendo feitas operações de aeronaves de resgate é completamente proibido e representa um grave risco à segurança pública. Então, repito, né, Laércio, penso o desespero dessa equipe tentando levar essa criança de apenas 13 anos que havia se afogado, né, tentando levar essa criança ao hospital, e aí por causa desse drone a aeronave, né, o helicóptero não conseguia decolar e esse homem acabou sendo detido por esse crime. Detido, encaminhado para a delegacia. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Eu entendo. Talvez a curiosidade, a situação que até pode ser habilitado para pilotar o drone, mas a responsabilidade numa situação tão delicada, né? Tão delicada que é o deslocamento de uma aeronave em situação de emergência, levando uma vítima para o hospital. Ele acabou atrapalhando essa operação do helicóptero do BP-MOA e aí foi levado para a delegacia. Situação também registrada no litoral do estado aqui do Paraná. E teve um trabalhador que implorou por socorro, mas infelizmente quando o socorro chegou ele já estava morto dentro de um pensionato. Esse crime ele aconteceu no último sábado em Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. 7 horas mais ou menos da noite, quando vizinhos ouviram gritos, pedidos de socorro vindos de um quarto. Logo depois, os moradores viram um homem sair correndo, saiu do local com uma faca nas mãos, segundo a informação repassada pela polícia. E o principal suspeito, um colega de trabalho desse rapaz com quem ele teve uma briga recente. A equipe imediatamente foi lá para o local, foi acionada, foi para o endereço e encontrou já a vítima de 36 anos em óbito. A princípio, 5 marcas de agressão, 5 facadas, sendo 3 no peito e 2 no braço. A Polícia Civil está investigando esse crime, tentando localizar também o autor. Conta com o auxílio da população aqui na região metropolitana. Piraquara, alô Piraquara, hein? Alô pessoal que acompanha a gente aqui na região metropolitana. Se alguém sabe de alguma coisa, 197 é o telefone da Polícia Civil para denúncias. Câmeras de segurança ali do local já teriam sido colhidas, inclusive pelos policiais. Aí um momento em que o Rabecão do ML dava atendimento a essa ocorrência. Desesperados, os vizinhos, quando viram o homem sair já com essa faca e ter ouvido os gritos e pedidos de socorro, entraram em contato com a polícia militar, só que já era tarde, né? Quando os policiais chegaram, quando o socorro foi até esse endereço, o homem já estava sem vida. Pela questão dessa briga anterior e pelo que os vizinhos viram, autoria conhecida.
Então a polícia tenta agora localizar. Se você que mora pela região sabe, tem algum tipo de informação, 197 para denúncia que pode ser feita de maneira anônima. E teve mais. Em um outro caso semelhante, moradores ouviram uma discussão. Encontraram um homem executado, a princípio tiro na cabeça. Também aconteceu no último sábado, esse caso registrado na região do Campo Comprido, aqui em Curitiba. 11 da noite, mais ou menos, quando os vizinhos ouviram pedidos de socorro e logo na sequência ouviram 3 tiros, 3 disparos sendo efetuados. Quando saíram para verificar, a vítima já estava caída, já estava agonizando, em óbito. De acordo com a polícia, o suspeito do crime fugiu. E aí, lá no local, ninguém soube explicar a motivação dessa execução. O corpo do rapaz, um homem de 46 anos, foi recolhido ao IML e esse caso está sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, região do Campo Comprido, DHPP, investigando esse caso. Também, a polícia pede a ajuda da população, moradores da região, para qualquer tipo de denúncia ou informação que possa ser repassada através do 0800 6431 121, telefone da DHPP. Então, um caso de Piraquara, esse caso aqui da região do bairro Campo Comprido, lá facadas, aqui situação de disparos. O pessoal ali que falou com a polícia, ouviu alguns disparos, no primeiro momento não souberam informar quantos, mas pelo menos 3 atingiram essa vítima após essa discussão, após essa confusão no Campo Comprido também durante esse final de semana. Vários casos de homicídio, tentativas registradas durante essas últimas horas. Teve mais, hein? Teve briga dentro de um bar que terminou com um homem esfaqueado. Apesar dos vários golpes, a vítima essa não corre risco de morte. A reportagem está na tela. O caso foi registrado em um bar na rua Elias Daniel Ratti, no conjunto Aquiles Stengel. No local, os socorristas encontraram Roberto Prado, de 56 anos, com diversas perfurações provocadas por faca. Uma discussão dentro do estabelecimento teria evoluído para a agressão com arma branca. A vítima estava consciente e, apesar dos ferimentos, estava fora de perigo. O homem foi encaminhado para a UPA do centro para passar por avaliação médica mais detalhada. Nós fomos chamados ao local aqui, por uma ocorrência de ferimento por arma branca. Até então a vítima estava consciente, estável, pelo solicitante. O agressor havia fugido também, mas nós pedimos o apoio da Polícia Militar e ao chegarmos ao local, constatamos realmente a natureza dessa ocorrência e o senhor estava com diversas facadas, ferimentos tanto posteriores, anteriores, no braço e na cabeça. Na verdade, ele não soube dizer, o agressor chegou por trás, então ele pouco conhece o agressor e também não soube dizer o motivo de tal agressão. Não teve nenhum ferimento que causou nenhum sangramento insanguinante, Entretanto, como nós não sabemos a profundidade que foi desses ferimentos, todo ferimento à faca ele é muito grave. Então a gente precisa de uma avaliação agora que vai ser feita para poder dizer o real estado dessa vítima. E um homem foi preso por agredir 2 mulheres dentro de um shopping. O motivo do crime seria preconceito religioso. Na tela. Amplamente divulgado nas redes sociais, choca pela violência com que o agressor parte para cima das mulheres. Primeiro, ele agride uma delas, que está sentada. Na sequência, também desfere socos contra a outra mulher que tenta defender a amiga. As vítimas que precisaram de atendimento médico são estrangeiras e integram a comunidade árabe em Foz do Iguaçu, que é a segunda maior do país. A violência aconteceu dentro de um shopping da cidade. Durante o ataque, o agressor chega a arrancar o véu islâmico de uma das mulheres, peça usada como expressão da fé. Testemunhas relatam que ele teria feito ofensas de caráter discriminatório. O homem, de 33 anos, foi contido por seguranças e levado à delegacia. A polícia confirmou que ele já tinha histórico, inclusive na mesquita de Foz do Iguaçu, onde causou tumulto durante celebrações religiosas.
Então, desde o ano de 2018, esse homem possui esse comportamento discriminatório em razão das etnias. E esses dados agora, então, serão também informados ao Poder Judiciário para eventuais medidas cabíveis contra esse cidadão. Após encaminhamento, a Justiça transformou a prisão do suspeito, que alegou apresentar transtorno do espectro autista e fazer acompanhamento médico em preventiva, destacando a gravidade do caso ocorrido em local público e com grande circulação de pessoas. Pela legislação brasileira, atos de intolerância religiosa podem ser enquadrados como crime de racismo. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O crime é inafiançável e imprescritível. Intolerância religiosa. Situação que não é a primeira vez, chama atenção isso, né? 2018 já teria feito bagunça lá na mesquita em Foz do Iguaçu, bagunçando tudo, e agora dentro do shopping, né? Foi lá e arrancou aquele véu lá da mulher e, enfim, começou a causar maior confusão. Foi detido e encaminhado para a delegacia. Primeiro contido pelos seguranças desse estabelecimento, depois levado lá para a delegacia. E um homem morreu durante uma briga de casal, caso registrado durante a madrugada de ontem no Campo Comprido, aqui em Curitiba. De acordo com a Polícia Militar, a mulher pegou o telefone, ligou para o 190, pediu socorro e informou que estava sendo ameaçada pelo marido. Quando as equipes foram para o local, o homem estava morto ali nesse endereço. Estava morto nesse local. Ela relatou que o companheiro estava armado, estava com uma faca e partiu para cima dela, quando os dois entraram em luta corporal. Em um certo momento, a mulher disse que imobilizou o marido com um mata-leão, até ele ficar inconsciente. Os vizinhos falaram que a moça seria dependente química e que as brigas, elas eram constantes. Essa informação foi passada pela polícia, vizinhos teriam falado isso com os policiais ali no local. Além disso, os moradores, eles falaram que havia uma terceira pessoa na casa no momento dessa discussão, mas a chegada da viatura, quando os policiais realmente chegaram até o local, só a mulher estava lá. Esse caso, ele segue sendo investigado pela polícia. A polícia segue investigando esse caso. Mistério com relação a essa situação. Homem assassinado durante essa briga de casal. A mulher teria dito que deu um mata-leão nele, só que quando o socorro chega ali, um mistério porque ele estava em óbito, né? Brigas constantes, segundo a informação da polícia. Brigas constantes que eram registradas ali pelos vizinhos, que acabaram passando esse depoimento e repassando essa informação. E já é o momento em que o rabecão do ML chega no local, o pessoal da Polícia Militar também dando atendimento a essa situação investigada pela Polícia Civil a partir de agora. E um homem é preso suspeito de tentativa de estupro. O crime, né? Caso o crime se confirme, ele pode pegar aí mais de 10 anos de prisão. Na tela. A vítima dessa tentativa de estupro tem 20 anos e, de acordo com a denúncia, o suspeito tentou agarrar ela à força em um posto de combustíveis. A gente recebeu a solicitação de uma vítima que relatou que num posto na BR, eles fizeram uma parada e nisso a moça, né, uma vítima de 20 anos, foi segurada ali por uma pessoa no posto. Ele começou a palpar seus órgãos genitais, tentativa de estupro. Nisso, ela começou a gritar no posto por pedir socorro, começou a chegar muita gente ali nas proximidades do local. Depois que a vítima pediu ajuda, o suspeito fugiu do local, mas testemunhas anotaram a placa do veículo em que ele estava. E durante as buscas, as equipes descobriram que ele era passageiro de um carro de aplicativo. E foi aí que eles conseguiram localizar o homem. O pessoal do posto conseguiu identificar uma possível placa, a gente conseguiu colher mais informações, identificar qual seria o referido veículo. Nisso, em diligências, a gente conseguiu verificar que o condutor desse veículo proprietário era um motorista de aplicativo e o autor da situação era o passageiro. Conseguiu localizar onde tinha ficado esse passageiro, realizar a abordagem e fazer o encaminhamento. A princípio, ali, o autor tem 34 anos e apresentava ali sintomas de embriaguez. O suspeito foi preso e levado para a central de flagrantes para os procedimentos legais.
Já participou comigo? Já mandou recado pra cá? Ainda não? Corre lá pra rede social, tem muita gente interagindo. Segundona de carnaval, você tá em casa? Tá de folga? Tá assistindo a gente? Vem pro Boa Tarde Paraná. A Luciane tá com a gente, a Ilone Dalla Corte, ao vivo na sua companhia em Cascavel. Aquele abraço pra tia Ilone. Minha tia Ilone. A Luzis Alberto também tá com a gente, assistindo aqui a nossa programação. Quem mais? A Nice tá acompanhando a gente. Uma ótima tarde. Eliel Ferreira. Eliel Fernando Ferreira Lopes. Andréia Pedro da Silva também tá com a gente lá no Facebook. Vai lá. A Jaqueline também tá por aqui. A Luciana. Vai lá participando, interagindo com a gente, mandando cidade, bairro, de onde você acompanha o Boa Tarde Paraná. Tem Val Santos TV e Laércio André TV. Val Santos TV e Laércio André TV. No Laércio André TV, eu recebi uma mensagem ainda na última sexta-feira, mas eu não tinha visto aqui, que chegam inúmeras mensagens. Tem um pedido aqui do João Gabriel da Silva. Ele diz o seguinte, ó, mandou aqui um textão. Bom dia, meu querido, tudo bem? Me chamo João Gabriel, moro em Cáceres, Mato Grosso. E olha o que ele diz. Sou seu fã número 1, de carteirinha, como apresentador e jornalista do Boa Tarde Paraná. Obrigado, João. O João assiste a gente lá no Mato Grosso, gente. Ele participa com a gente, ó, mandando mensagem. Um abraço, enfim, um forte abraço. Deus continue iluminando, abençoando você e sua audiência. João Gabriel da Silva, de Cáceres, lá do Mato Grosso, que assiste a gente, está sempre acompanhando aqui o Boa Tarde Paraná. A Elba Raquel também, Rosimério, Jonas, a Magali, o Laércio Lara, meu xará, que também assiste a gente, o Wilson Amaral, a Roseli da Aparecida Fernandes, Lorival de Lara, Laércio André TV. A gente vai batendo papo lá no Instagram também, até as 2h20. Eu queria ver, porque diz que o Juliette, ele dança. Ele roda a música, fica em pé atrás da mesa de som ali do botãozinho e fica dançando, é verdade? Deve estar deve estar hoje... Do que ele tá fantasiado? Veio de máscara? De zorro? Meu Deus do céu. Ainda bem que você não aparece, porque ele já é feio por natureza. Imagina, de zorro. Lembrei de uma história do zorro. Não dá pra contar. Tá bom, fica tranquilo, Juliette, não vamos falar. O povo tá animado aqui, segundo Defesa de Carnaval, o bloco de quem tá trabalhando pra caramba aqui, levando informação até a sua casa, tá certo? Eu continuo com o setor policial porque 4 pessoas foram presas após invadirem uma casa. Gente, invadiram a residência para roubar cabos de energia, é isso? 4, um quarteto, invadiu a residência para roubar roubar esses cabos. Pessoal da Guarda Municipal acabou recebendo essa informação e acabou localizando na região do Rebouças. Os agentes foram acionados por um vizinho que notou movimentação suspeita dentro da residência e aí pediu ajuda, né? Um senhor apareceu até a base lá da Guarda Municipal relatando que essa residência tinha sido invadida por alguns homens. A princípio estavam depredando, quebrando tudo lá dentro. O pessoal da guarda se deslocou, acabou localizando. O portão estava arrombado, se depararam ali com os envolvidos. Ainda segundo a Guarda Municipal, cada integrante do grupo tinha uma função. Destruíram todo o imóvel, arrancaram a fiação, quebraram tudo que era possível, segundo a guarda. A parte hidráulica, as torneiras que são de metal também tinham sido arrancadas. Tinha também um cofre que eles deram um jeito de arrombar, onde tinham cartões de crédito, enfim. Quebraram tudo ali, segundo o pessoal da Guarda Municipal. Suspeitos teriam já passagens pela polícia. Histórico criminal dos envolvidos seria extenso. Um estava com mandado de prisão em aberto, encaminhado para a central de flagrantes. Procedimento do cumprimento de mandado de prisão contra ele sendo aí cumprido, então, aí depois dessa prisão. Os envolvidos foram presos e estão à disposição da justiça. Ainda bem que o vizinho conseguiu avisar a guarda, né? Avisou a guarda, o pessoal acabou localizando e acabou prendendo todos esses envolvidos, encaminhados até a central de flagrantes. Teve acidente, hein? Teve um acidente com um capotamento que terminou em apreensão de mais de 1 tonelada de maconha. Para piorar a situação,
o condutor seria menor de idade. O Maurício chega da redação trazendo as informações pra gente. Maurício, situação registrada no interior do estado, é isso? Isso mesmo, Laércio. Esse adolescente de apenas 16 anos de idade acabou sendo apreendido durante toda essa situação. Inicialmente, apenas um acidente, um capotamento. E aí, quando a polícia foi verificar o que tinha dentro daquele carro, encontrou mais de 1 tonelada de maconha, Laércio. Então, essa equipe policial recebendo informações do Corpo de Bombeiros de que esse jovem de 16 anos estava conduzindo uma SW4 pela estrada rural do município de Verê, lá no sudoeste do Paraná. Esse jovem acabou se envolvendo nesse acidente de trânsito, capotou esse carro e de imediato a equipe se desloca para prestar apoio, constatando que esse veículo possuía registro de furto no estado do Rio Grande do Sul, município de Não Me Toque, ainda em outubro de 2025. Aí, durante a vistoria lá no local, a equipe verificou ainda que o automóvel tinha placas clonadas e que pertenciam a outro veículo da mesma marca e do mesmo modelo. No interior dessa caminhonete foram localizados então 1.048 quilos de maconha, mais de 1 tonelada, caracterizando em tese o crime de tráfico de drogas, né, Laércio? Esse menor, ele que conduzia essa caminhonete, repito, né, de 16 anos de idade, ele precisou de atendimento médico, ele foi levado ao Hospital Regional de Francisco Beltrão e posteriormente, diante, claro, dessa situação de flagrante, o veículo foi recuperado, entorpecente todo apreendido e esse adolescente que será, obviamente, ouvido agora pelas equipes para esclarecer por que ele estava transportando essa 1 tonelada de maconha, quem seria o receptador, aonde ele pegou, toda aquela história que a gente já trouxe aqui várias vezes no programa. Mas o fato é esse, um adolescente na condução dessa caminhonete acabou capotando o veículo, precisou ser levado ao hospital e mais de 1 tonelada de maconha apreendida nesse caso, Laércio. Obrigado, Maurício, pela informação. Grande quantidade de maconha retirada de circulação lá na região do Verê, lá na região sudoeste do estado do Paraná. E olha onde foi parar a caminhonete, gente. Deu trabalho, inclusive, para o pessoal da Polícia Militar fazer a retirada do veículo, não só do veículo, mas também toda essa quantidade de droga que foi apreendida e encaminhada para a delegacia. Teve um acidente entre moto e bicicleta que deixou um homem ferido. O ciclista, ele foi lançado e aí acabou batendo a cabeça. Na tela, vai lá. O acidente foi registrado na Avenida dos Pioneiros, no cruzamento com a Avenida das Laranjeiras. A colisão foi entre uma moto e uma bicicleta e mobilizou equipes de socorro. O ciclista bateu com a cabeça e teve diversas escoriações pelo corpo. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, na sequência, foi encaminhado para a UPA do centro para passar por avaliação médica. A primeiro momento aí, somente ferimento aí mento, né, no queixo, um FCC de uns 2 centímetros. E ele reclama de bastante dor em ombro, né? Tem umas escoriações ali no ombro direito. A avaliação aí da nossa equipe foi que o sangramento do próprio mento aí acabou escorrendo para a região de crânio. O motociclista também teve escoriações, mas dispensou o encaminhamento. Sofreu algumas escoriações, mas bem leves, e recusou o nosso atendimento aí. Teve mais. Um acidente na BR-277, mais uma colisão na 277 e você vai entender comigo, ou tentar entender o que aconteceu. 5 pessoas ficaram feridas, caso registrado na manhã de ontem, lá em Foz do Iguaçu, na 277. Presta atenção, o carro da frente vai ser atingido por outro veículo, mas não dá para entender, olha só a pancada, não dá para entender o que aconteceu com aquele carro que vinha na contramão, se perdeu invadindo a pista contrária. Eu não consegui entender. E olha que eu vi esse vídeo já várias vezes. A batida aconteceu por volta das 9h30 da manhã, envolvendo 3 carros. Segundo as informações, um dos condutores tentava uma ultrapassagem quando perdeu o controle e causou a colisão frontal. O veículo acabou rodando e atingindo também esse carro que seguia logo atrás. A rodovia ficou parcialmente interditada, tráfego seguindo no sistema pare e siga por mais de meia hora. Todas as vítimas receberam atendimento médico, mas o quadro delas ali, em primeiro momento, não era aí com risco de morte. Ele tentou ultrapassar, então, e voltou para a pista dele e se perdeu? Porque quando a imagem mostra ali o carro, ele ainda está na pista dele, né, Daniel? Analisa comigo. E aí, ó, ele vem na contramão atingindo esse veículo, não sei.
A imagem não mostra se ele estava voltando dessa ultrapassagem. Voltando da ultrapassagem, será? E aí acabou se perdendo, invadiu a pista contrária, batendo forte de frente com esse carro prata que segue à frente, e aí roda e atinge nesse veículo que tinha essa câmera acoplada. E também, olha só, não dá tempo para nada, né? Não dá tempo para nada, absolutamente nada. Tanto para o carro que segue na frente, quanto para o veículo que estava logo atrás. É tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Muitas vezes você fala, mas eu não acelero, eu não faço loucura, eu não ultrapasso. Nesse caso, os dois não tinham nada a ver com a história. Dá uma olhada. Nada a ver com o veículo que acabou invadindo a pista contrária e atingindo os dois carros. O da frente, uma pancada, os dois, né? Bateram de frente, pancada bastante forte, né? No primeiro de frente, aí o carro roda e já vem totalmente fora de controle, de ré, batendo na frente desse segundo veículo que estava gravando. E a gente ouve já o desespero, né? O desespero dos ocupantes desse veículo. BR-277, com mais um acidente grave registrado durante essas últimas horas, já num trecho de Foz do Iguaçu. Para quem conhece ali, passou Medianeira, segue esse ponto aí da BR-277, que tem um fluxo muito grande, a pista é boa, mas ela é pista simples. E aí você pega um longo trecho que é proibido ultrapassagem. O pessoal sem paciência, muitas vezes, acaba forçando, né? Forçando ultrapassagem, fazendo ultrapassagem em local indevido. Nesse caso, o carro ele perde o controle, invade a pista contrária e acaba atingindo dois veículos que seguiam na direção oposta. Pancada bastante forte e sem tempo qualquer de reação. O carro ainda tenta jogar um pouquinho para o lado, né? Quando ele vê o carro da frente lá, o motorista ainda tenta jogar um pouquinho para a direita, para o acostamento, mas já não dá mais. A pancada acabou atingindo a frente desse veículo prata, branco, cor clara aí da frente. Na sequência, roda e atinge o outro veículo que estava gravando também. A princípio, as vítimas encaminhadas ao hospital depois dessa colisão na BR-277 lá em Foz do Iguaçu. Teve mais. Teve um homem que foi encontrado caído em via pública e a informação que a gente tem é que ele tinha sinais de agressão. Estava bastante confuso, Maurício, no momento do atendimento. O pessoal do socorro foi lá, ele confuso, sem querer dar muita explicação também do que teria acontecido, né? Isso mesmo, Lércio. Colombo, região metropolitana de Curitiba. A gente já trouxe vários casos, né, de pessoas que acabam sendo vítimas de agressão e aí no momento de esclarecer o que havia acontecido, apresenta confusão ou às vezes dá para perceber que se envolveu em uma briga, se envolveu em uma discussão e não quer dar muitos detalhes. Nesse caso, esse homem ali no bairro Jardim Monza, na rua Grajaú, lá em Colombo, encontrado então caído em via pública com marcas de agressão. Aí, de acordo com as informações que começaram a ser levantadas lá no local, esse rapaz ele estava visivelmente embriagado, muito confuso e sem conseguir relatar o que havia acontecido. A equipe do SAMU fez uma avaliação inicial no local e os socorristas identificaram uma pequena lesão acima do olho direito e também sinais de agressão, principalmente na região das costelas. E esses sinais compatíveis com chutes, Laércio. Então essa vítima, ela foi encaminhada ao Hospital Cajuru, aqui em Curitiba, mas como você disse, estava confuso, não explicou direito o que havia acontecido e por esse motivo agora o caso será investigado para saber qual o motivo, né, dessa agressão ocorrida lá em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Laércio. E aí, Maurício, por falar em Colombo, teve um motorista que bateu contra um poste, teve que ser levado ao hospital. A suspeita ali no local é que ele pudesse ter bebido, é isso? É isso mesmo, Laércio. Mais um caso envolvendo embriaguez, essa suspeita, né, de embriaguez, com esse homem precisando, então, ser levado ao hospital após esse acidente que também aconteceu lá em Colombo, mas dessa vez na rua Guaratuba, no bairro Paloma. De acordo com o que foi apurado, esse homem de 54 anos, ele descia uma ladeira muito íngreme. Falam ali, né, que essa ladeira
ladeira, cerca de 45 graus, para a gente ter uma noção do quão íngreme essa ladeira é. E no fim dessa via, Lércio, no fim dessa ladeira, tem uma curva leve que termina em uma rua sem saída. Só que esse homem acabou ali se desorientando, né? E acabou atingindo o poste e também o relógio d'água de uma residência. Então, a suspeita, mais uma vez, quando as equipes chegaram lá no local e começaram a levantar as informações, inclusive, né, com a própria vítima, é que esse homem estivesse sob efeito de álcool, mas isso não foi oficialmente confirmado até o momento. Ele estava com um corte pequeno na testa, mas estava consciente e conversava com as equipes. Esse rapaz encaminhado ao Hospital Angelina Caron, mas esse impacto que acabou causando prejuízo principalmente ao dono da casa, né, por conta do relógio d'água. Nesse veículo havia ferramentas e equipamentos, como por exemplo uma escada retrátil, material para instalações e na batida, né, tudo acabou sendo arremessado para frente, atingindo o próprio motorista, inclusive nas costas. Então, além daquele ferimento que eu falei na testa, em decorrência do impacto direto do carro com o poste, os equipamentos que estavam nesse automóvel acabaram batendo nesse motorista e, de acordo com o que as equipes falaram lá no local, poderia se tratar de uma tragédia pelo impacto ali, né, a força inicial dessa batida e também ali a cena, né, muito forte dessa batida. Então a Polícia Militar atendendo a situação e como a documentação estava atrasada, esse veículo foi recolhido e agora o caso que também será investigado lá na região metropolitana de Curitiba. Tá certo, Colombo, aqui na região metropolitana, a situação registrada durante as últimas horas. Obrigado, Maurício. Retorna daqui a pouquinho trazendo mais informações direto da redação, sempre ao vivo, aqui no Boa Tarde Paraná. Deixa eu mandar um abraço agora pro meu amigo, o Ademir Fardo. O Ademir, nosso parceiro longa data, hein? Ô, Ademir, forte abraço. O Ademir tá de aniversário hoje, descobri que o Ademir Fardo tá de aniversário hoje. Parabéns, felicidades pro Ademir, que tá viajando. Tá lá em... Onde você tá, Ademir? Deixa eu ver. Palmas. Tá lá em Tocantins, tá lá em Palmas, Tocantins. Tá lá com o Bruno, Calizana, tá com a família. Mandou uma foto, olha lá, ó. Ei, meu amigo Ademir Fardo, um forte abraço. Parabéns mesmo, felicidades, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Deus abençoe sempre. Parceiraço a longa data, hein, Ademir? Tem que vir pra cá pagar a janta, entendeu? Trazer um vinho. Apareça, apareça, meu amigo Ademir Fardo. Toda a família, um forte abraço mesmo, obrigado pelo carinho. Lá em Palmas, Tocantins, que é TV ligada, ele mandou uma foto da TV ligada lá assistindo a gente, lá em Palmas, Tocantins. Grande abraço para toda a família e um bom carnaval para vocês, tá bom? Por falar em feriado de carnaval, um movimento grande nos hospitais de Curitiba. Por isso, profissionais da saúde alertam para a importância e direção responsável nas estradas. Grande número de pessoas, hospitais lotados na capital, e isso tem preocupado. Segundo a diretora técnica do hospital, a combinação de consumo de álcool, uso do celular ao volante, privação de sono e imprudência no trânsito é responsável por um aumento significativo de atendimentos no pronto-socorro. A gente tem um aumento de até 100 atendimentos no mês do carnaval. O levantamento feito pelo Cajuru, que é referência em atendimento de trauma, revelou que durante o carnaval também aumenta a gravidade dos casos. Uma maior velocidade no trânsito, atrelado à questão de imprudência de não utilizar cinto de segurança, não utilizar capacete, e isso faz com que a gente tenha traumas de maior gravidade. Sequelas crônicas, dificuldade de caminhar, dores articulares, rigidez articular e até sequelas neurológicas. Para ajudar na conscientização dos foliões, serão distribuídos 5.000 leques como este na Marechal Deodoro e nos bloquinhos. O objetivo é reforçar a importância da condução responsável, que evita acidentes e a sobrecarga dos serviços de urgências. Conscientizar as pessoas de que a gente pode ter um carnaval, uma data festiva com responsabilidade. E essa responsabilidade individual, ela faz com que o coletivo ele seja favorável. A gente mostrou há alguns dias um acidente envolvendo uma picape, crianças, freio de mão que quase terminou em tragédia. Duas crianças conseguiram escapar a tempo, mas aí surge um questionamento e um alerta. Especialistas em trânsito reforçam alguns cuidados para evitar esse tipo de risco.
As imagens mostram o carro desgovernado. Para o desespero da mãe, os 2 filhos estavam lá dentro. O irmão mais velho tinha acabado de soltar o freio de mão. De repente aparece um barbeiro que corre, entra pela janela e consegue impedir o pior. Foi em Contagem, na Grande Belo Horizonte. O grito dela era muito desesperador, né? Eu já saí aqui já desesperado também para ver o que estava acontecendo. Em Francisco Beltrão, no Paraná, um caso parecido que a gente mostrou aqui no Band Cidade. 2 meninos gêmeos de 6 anos pulam do carro em movimento depois que um deles soltou o freio de mão durante uma brincadeira. O pai fica desesperado. Os filhos pulam do carro antes dele cair no barranco. Em locais de descida, principalmente, qualquer descuido com o freio de mão pode fazer um carro parado se movimentar em segundos. Por isso, algumas dicas são valiosas para evitar acidentes. A primeira delas é a principal, é ficar de olho nas crianças o tempo todo. A atenção não apenas no cadeirinha, no uso dos dispositivos de segurança, mas não deixar em momento algum a criança solta sozinha no veículo, mesmo com orientação. Quanto ao freio de mão, o importante é garantir que o carro não vai sair andando sozinho. Se o veículo estiver numa descida, deixá-lo de ré, a marcha contrária, uma força oposta, e a roda virada em direção ao passeio. Porque se tiver com freio de mão desregulado, por exemplo, ou se esqueceu de acionar, só o fato de estar engatado, o veículo não vai descer como se estivesse no ponto morto. É um alerta importante aí, né, para atenção com relação, principalmente a ladeira. Quando você para um carro num lugar aí, é sempre interessante mesmo tomar esse cuidado. E criança dentro do carro, alerta, né? Nesses 2 casos aí terminou da melhor maneira possível, mas poderíamos estar falando de tragédias. Teve acidente que terminou em briga de trânsito, caso registrado na região metropolitana. Eu falo de Araucária. Olha só que ponto chegamos. Essa imagem registrada lá no local, depois de uma colisão. O caso aconteceu na Avenida Vitor do Amaral com a Almeida Torres, aqui na região metropolitana. De acordo com a versão da vítima, eles trafegavam pela rua quando diminuíram a velocidade em razão de um semáforo, mudando para o amarelo. Nesse momento, o motociclista que seguia logo atrás bateu no veículo. Eles teriam socorrido o condutor da moto. Na sequência, perguntaram se ele tinha seguro, pediram uma cópia dos documentos para, na sequência, conversar sobre os danos causados, né? O motociclista, então, teria se negado a fornecer essas informações, começou a subir na moto. A vítima, então, teria segurado, pedido para ele esperar, né? Momento em que descontrolou, passou a agredir esse homem com socos. Essa seria a versão dessa vítima. Na sequência, teria subido na moto e foi embora. Toda a agressão, né? Gravada ali pela esposa da vítima, informaram que foram para o Hospital Municipal lá de Araucária para atendimento, para o registro também aí do boletim de ocorrência na Polícia Civil para representar contra o motociclista pelo crime da lesão corporal e também cobrar com relação a esses danos causados no veículo. Acidente de trânsito que terminou em agressão. Final da tarde, já quase começo da noite do sábado, aqui na região metropolitana de Curitiba, em Araucária. É triste, né? É um acidente, tá todo mundo bem, ele não se machucou, alguns danos. E aí, tudo saiu do controle, nesse caso registrado lá em Araucária também. Teve um incêndio que assustou moradores, mobilizou o pessoal do Corpo de Bombeiros. A informação era que o fogo tinha atingido uma casa, mas as equipes constataram que as chamas eram uma área de vegetação. Graças ao trabalho também dos bombeiros, não chegou até as residências. Na tela. O incêndio foi na rua Odésio Cimino, próximo à Avenida Ademar Pereira de Barros e ao Hospital do Coração, no Jardim Bela Suíça. As chamas atingiram um terreno às margens do Lago Igapó e próximo a diversas residências. O fogo se espalhava rapidamente pelo mato seco e gerou uma intensa cortina de fumaça, que assustou os moradores da região. A área fica próxima a uma grande faixa de vegetação às margens do córrego Capivara, o que aumentou a preocupação com a possibilidade do incêndio atingir uma área ainda maior. A fumaça tomou conta das ruas próximas e causou bastante incômodo. Alguns moradores chegaram a deixar as casas até que a situação fosse controlada. O Corpo de Bombeiros utilizou mais de 2.500 litros d'água para conter as chamas. O trabalho rápido das equipes evitou que o fogo se espalhasse e atingisse imóveis ou a área de preservação.
Depois do susto, a situação foi normalizada e ninguém ficou ferido. No momento que nós chegamos, nós constatamos a natureza, né, do incêndio, realmente estava dentro do terreno ali da residência, entretanto, por ser um terreno muito grande, não estava na residência propriamente dita, e sim no terreno que, devido a um abandono, de certa forma, estava com muito material combustível orgânico ali. Nós tivemos uma dificuldade para entrar, visto que não havia os moradores no local, né, e ninguém que nos pudesse dar acesso. Nós tivemos que fazer uma entrada forçada. Primeiro um militar entrou dentro do terreno para depois abrir o portão ali para a entrada das guarnições. E com isso, a partir do momento que a gente entrou, a gente verificou ali quais eram os focos de incêndio e os riscos, né, que eles causavam. Grande quantidade de fumaça, né, e chamas que davam para ver do lado de fora demonstrava que seria um incêndio de grandes proporções, né? Então, por protocolo, a gente já aciona, né, equipes de apoio para a gente fazer um trabalho ali o mais efetivo possível. E a partir do momento que a gente chegou e verificou ali a situação do local, a gente verificou quais eram os melhores recursos para serem alocados e também para a gente não desguarnecer a cidade. Todo o incêndio foi controlado, tem um pouco de fumaça, mas é apenas a fumaça residual. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente com um anteparo. Uma das vítimas, um idoso, 75 anos. Maurício chega com informações da redação. Onde aconteceu esse acidente, Maurício? Lércio, caso registrado em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. As equipes acionadas na noite de ontem para atender essas 2 vítimas que acabaram ficando feridas, né, Laércio? As equipes do CIAT, um médico de apoio, acionados até a região da Avenida Paulo Lepoutre, no bairro Jardim IP, ali em São José dos Pinhais. No local, 2 vítimas, Laércio, uma mulher de 37 anos e um idoso já de idade avançada, Laércio, 75 anos de idade. Essas 2 vítimas atendidas com ferimentos moderados, encaminhadas ao Hospital do Trabalhador para a avaliação médica. Essa ocorrência, Laércio, ela inicialmente foi atendida pela Guarda Municipal lá de São José, que realizou todos os procedimentos cabíveis. E aí, conforme vão se levantando as informações, foi identificado que esse veículo envolvido, ele estava com pendências administrativas e por esse motivo precisou ser recolhido ao pátio. Ainda conforme o que foi apurado lá no local, a mulher era a condutora desse veículo e estava acompanhada do pai. Esse idoso era pai da motorista. Antes do acidente, eles teriam transitado por diversas ruas da região do bairro Guatupê com o pneu da roda dianteira estourado. E aí, momentos depois, acontece essa colisão com o anteparo lá nessa avenida. Então, mais informações serão levantadas agora pelas equipes que estão à frente das investigações desse caso, mas chama atenção que, de acordo com o relato de pessoas, eles já estavam conduzindo esse veículo com a roda estourada. E aí, é claro que um acidente acaba sendo inevitável, né, Laércio? Pancada aí, mais uma situação do idoso, né? A mulher e o idoso que ficaram com ferimentos nesse acidente aqui na região metropolitana. Aí o momento em que as ambulâncias, né, em decorrência das vítimas, precisou ser encaminhada lá até o local. Então, uma ambulância, tem mais vítimas, já vai a segunda ambulância também, encaminha essas vítimas até o hospital. Pancada que deixou a frente do carro bastante destruída também em São José dos Pinhais. E motorista furtado e ficou no prejuízo. Entenda a situação. O estepe, a chave de rodas, o macaco do carro, tudo levado. Mas a atenção chama porque o carro não tinha sinais de arrombamento. Levaram como? Na tela, vai lá. O que era para ser uma parada rápida terminou em prejuízo. O Luiz Fernando estacionou o carro em uma rua na região central por cerca de 20 minutos. Só 2 dias depois, ao abrir o porta-malas, ele percebeu que o estepe, o macaco e a chave de roda haviam sido furtados. A vítima diz que o veículo não tinha sinais evidentes de arrombamento. A suspeita é de que os criminosos utilizem algum tipo de equipamento para conseguir acesso sem chamar a atenção. E o alarme ligado. Como é que eles fazem? Eles pegam hoje até esses controles de portão, botão automático. O caso acontece em meio a uma onda de furtos de estepes registrada nas últimas semanas em Londrina. Comerciantes de lojas automotivas relataram um aumento na procura por rodas e pneus depois que motoristas tiveram os itens levados. Vários clientes que vieram até a nossa loja em busca de pneus, né, e também rodas, porque os
os carros deles foram assaltados, né? Foram tirados os estepes dos carros. A suspeita é de que uma quadrilha especializada esteja agindo na cidade. Só que há um problema. Muitas vítimas acabam não registrando o boletim de ocorrência. E isso é importante para que a polícia identifique os locais onde esses crimes acontecem e prender os bandidos. E fica um alerta para a população. Nunca estacionar em locais ermos, afastados, longe de câmeras de segurança, porque se você estiver facilitando, infelizmente o bandido pode aproveitar o momento e a oportunidade. O que é? Só tem quem furta, quem está comprando, né? Receptadores aí na região de Maringá com uma onda desse tipo de furto em carros por lá. E as mudanças nas regras para obter a CNH trazem alguns reflexos ao país, né? No caso da categoria de caminhões, elas podem ajudar a resolver um problema da falta de mão de obra. Na tela, vai lá. Nessa transportadora em Curitiba, os treinamentos para os motoristas são constantes. O Ricardo é o gestor da frota e acompanha de perto esse trabalho. A gente faz vários treinamentos, né? A gente intensificou isso para que de uma maneira bem bacana eles possam poder dirigir com mais segurança na estrada. São cursos práticos, são cursos teóricos também, nós temos sala de treinamento para todos os motoristas. A prática, considerada fundamental dentro de empresas de transporte, deve ficar ainda mais por causa das mudanças no processo de obtenção da CNH. Entre elas está a redução das horas obrigatórias de aulas práticas. Outro efeito, segundo representantes do setor, será na busca por mão de obra, hoje considerada difícil. Dados do CAGED apontam que em todo o país, menos de 10% dos motoristas de caminhão têm até 29 anos de idade. É, situação aí que pode alterar também a mão de obra com relação também a essa facilidade. Já acabou? Não tem tempo para mais nada. 5h30 da tarde tem Val Santos, 5h30 tem Brasil Urgente. Encontro marcado amanhã, 10:50 no Boa Tarde Paraná. Um forte abraço, fé em Deus, pensamento positivo e vamos que vamos. Tchau, tchau, até amanhã!